Paraíba lá. Então, bom dia. Então, vamos levar nossos pensamentos a Deus, vamos orar e vamos agradecer e pedir a Ele que nos abençoe. Amado Deus e Pai, queremos te agradecer por mais essa oportunidade, essa manhã e a noite que nos deste, os dias de ontem, o culto de ontem e também o pão de cada dia, o frio. E somos gratos a Ti pela salvação, pelos que estão aqui. Pedimos a Ti que traga mais pessoas para junto de nós. Pedimos em favor dos hinos que vamos cantar e estuda da Tua palavra. Pedimos em favor das igrejas também. Por Jesus que pedimos. Em nome dele agradecemos por perdão de nossos pecados. Amém. Tá frio, irmão Antônio? Tá bem fresco. Tá. Mas que vai refrescar mais é terça-feira, né? Tem as redes sociais aí falando. Então vamos esquentar o nosso peito aqui, vamos cantar. Não tem cá, né? Para o hino. 6 para começar. Hino 6. Não sei se estou pedindo certo, não. Não acordei. Hino 6. Estilo tudo para tocar aqui, né? Vamos ver o que vai dar.
morre. Eu pensei desde aquela hora.
Vamos falar sobre a cura de um leproso. Mateus capítulo 8. Evangelho de Mateus capítulo 8. Página é 1037. Mateus. A cura de um leproso. E descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se queres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Interessante aqui, se a gente for analisar bem, Jesus disse para ele: não digas a ninguém. Talvez dizendo assim: não precisa estar fazendo elogio, contando vantagem. Não sei qual é o pensamento de Jesus isso aí, né? Mas, por exemplo, não diga a ninguém. Então você vai, porque Jesus também, ele procurava evitar, ser prudente, né? Vocês veem que lá quando eles quiseram apedrejar Jesus, né, lá no templo, Jesus não resistiu eles porque não era a hora dele. Vocês já lembram, né? Que tudo com pedra na mão, Jesus saiu de manso no meio deles, não bateu de frente. Se batesse de frente é o que eles queriam, eles matavam Jesus antes da hora. Então, por ver que tudo tem a hora certa. Então aqui talvez pode ser isso, não diga a ninguém, porque Jesus era perseguido, eles não queriam impedir Jesus. E outra coisa curiosa aqui, que fala: mas vai e mostra ao sacerdote. Então você mostra ao sacerdote, quer dizer, por que aconteceu com esse homem aqui talvez? Jesus mandou ele cumprir a lei. É cumprir a lei. Ele se converteu, então falou: vai, apresenta a tua oferta que Moisés determinou, porque era o tempo da lei, aquele tempo era. E hoje nós devemos dar as ofertas, mas Deus colocar no coração, que é dar o dízimo, não pela lei de Moisés. Então quer dizer que se a pessoa se converteu, então você apresenta a oferta, você vai agora dar um testemunho. A oferta para lhe servir de testemunho. Então hoje, quando a pessoa se converte, aí ele vai querer dar para a igreja, para outros, vai dar um testemunho e dar uma oferta. Então, mas aqui quando fala descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. O monte do Senhor representa, eu estive pesquisando isso no Google. Então o monte do Senhor representa um lugar espiritual mais elevado, onde podemos estar mais próximo de Deus. Quer dizer, qual é o lugar que nós podemos estar mais próximo de Deus? Todo lugar nós estamos próximo de Deus, mas tem um lugar que nós estamos mais próximo de Deus e dedicando tudo aquele momento para Deus. Alguém tem uma ideia? Onde é? É na igreja, no templo.
Então é o lugar. Então ele fala, subimos ao monte do Senhor, né? Eles subiram ao monte do Senhor. Quando nós prepararmos para entrar no templo, então nós subimos, né? Você vai subir, talvez seja figurado, vamos subir um monte, né? Vamos subir mais perto do Senhor, na parte espiritual, para estar próximo, para entrar no templo. E depois que entra no templo, aí nós entramos no Senhor, entramos nele, para servi-lo, para adorá-lo, para louvá-lo. O monte pode simbolizar o templo. Jesus cura esse leproso. Veja só o resultado do poder e da autoridade com que Jesus ensinava e curava. Jesus tinha o poder, ninguém tem esse poder. Jesus tinha o poder, ele curava, ele ensinava com toda a autoridade, e também, e a fé deles. Eles tinham fé, inclusive o que foi curado. E também, Jesus, o que ele fez também? Ele fazia, ele fez. Ele ressuscitava mortos, como ele fez com Lázaro. Lá no Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 43 e 44, o que Jesus disse? Mas foi tão fácil para Jesus, ele estava tão preparado, tão perturbado, que tinha morrido Lázaro, que se Jesus estivesse lá, ele não tinha morrido e tal. Até Jesus chegar, já fala que estava cheirando mal. E no 43 de João 11 diz assim: e tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, Jesus clamou, Lázaro, sai para fora. 44. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados, com faixa, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Então Jesus, tanto que Jesus fazia, ele curava os aleijados, coxos, salvava as pessoas da condenação eterna, o pecado que só Jesus mesmo, e ele ressuscitava, no caso daqui. Agora, com que corpo Lázaro foi ressuscitado? Jesus ressuscitou Lázaro, ele tinha morrido. O corpo que ele tinha, corpo natural, o mesmo corpo. Porque o outro corpo glorificado ele está aguardando, que Lázaro voltou e morreu. Fala a morte dele, morreu, ele vai ressuscitar. Agora, e a maior cura era e é qual? A salvação da alma. Essa é a maior cura. Porque essa é uma cura que médico nenhum faz. Médico cura doença do corpo, dá remédio, faz cirurgia, faz implante, tanta coisa que está adiantada a medicina, faz tudo. Mas implante da alma não faz. Curar a doença a enfermidade da alma, não. Isso é só Jesus. A alma não. Amém. A alma está enferma. O apóstolo Paulo disse: a nossa alma é enferma pela carne, por causa da carne, porque ela está aqui na carne. Então, a salvação da alma, que ele curava, cura e curava. Ele salvava da condenação eterna. E essa salvação, ela é particular e é individual de cada um. Porque eu estou falando aqui, muito vai assistir em casa, então serve para a pessoa que está ouvindo. Nós aqui somos salvos. Mas é bom ouvir isso. Então a pessoa que não tem salvação, então ele é individual. Nenhum salva por outro. Pai pode morrer, dar a vida para o filho, não vai salvar. Se o pai é salvo, o filho não é salvo. Dizer que salvou um da casa, salva tudo. É individual. O marido salva, às vezes a mulher não. Continua rebelde. Sempre acontece isso, né? Então,
E esta salvação, então, particular, individual, que cada um depende de cada um confessar seus pecados, que Jesus morreu para todos, e tudo tem a oportunidade de salvação. E ela é agora, nesta vida presente que nós estamos vivendo. Ela é agora. Vê quem está assistindo. Cássia Zanetti. Então, e a maior cura, então, é esse, que nós vamos dar aula. E estará também terminada, quando Jesus salva, estará também terminada e completa a salvação nossa. Nós salvamos a alma, o corpo ainda não está salvo. Então nós estamos dando passo a passo, cada minuto que passa, cada segundo que passa, nós estamos mais perto do que? Da morte. O dia de ontem não volta mais. Porque hora que eu fui no mercado, encontrei com a mãe Jacira, e essa hora não volta mais. Posso encontrar com a senhora outro dia lá. Mas aquilo lá não tem como você voltar. Vamos voltar, o velocímetro, o relógio, vamos voltar para trás, que nem volta na câmara, volta, né? Não volta mais. Os irmãos, é interessante, né? Vão indo, caminhando para frente. E aí o mundo, ninguém está percebendo, está ficando, cada que passa ficando mais velho. Então, mas vai ser completa no retorno de Cristo. Vai ser completa no retorno de Cristo. Dele aqui na terra, pois ele não deixa nada a desejar, não vai deixar. Ele vem, ele falou que ele vai vir, então ela vai ser terminada, porque aí nós vamos estar com o corpo glorificado. Vocês imaginam só, como que é interessante. Eu pensei isso aqui agora. Tem a prefeitura, tem a câmara, tem o lugar do governo, tem o lugar de tudo neste mundo. Você precisa de qualquer coisa, você vai lá na prefeitura. Todo lugar, lá está o prefeito, lá está aqui, que atende as pessoas. E quando chegar nesse momento aqui, quando nós estivermos lá, no reino de Cristo, então, Cristo vai ter a sede do lugar dele, vai ter um templo, a igreja, a Jerusalém, a nova Jerusalém. Talvez seja um novo céu, uma nova terra. Vamos pegar no reino milenário. Então, quer dizer que vai ser que não parlamentar, né? Vamos ter acesso, qualquer coisa vai lá. Você está vivendo, nós com o corpo glorificado, aquele que estiver com o corpo glorificado não vai trabalhar no milênio, mas aquele que estiver com o corpo natural vai trabalhar, vai ter novamente a vida aqui. Lá em Isaías fala que aqueles plantam, faz as fotos, tudo que você faz não fica, nos outros não vai. Hoje já tem ladrão, tudo, né? Então você colhe, a vida é longa, você vai usufruir. Mas, e tem o governador, o presidente, que é Jesus, ele que vai governar, vai reger com vara de ferro. Um governo perfeito, vai ser só lá. Por enquanto não existe governo perfeito. Aquele não vai, aquele não rouba, de jeito, forma nenhuma. Então, aí vai ter acesso, vai lá. Pedir as coisas, tem ele presente. Hoje nós estamos aqui, olha bem para você ver só. Quando Jesus reinou neste mundo, ele estava em corpo físico com as pessoas, os discípulos, as pessoas não vinham tudo atrás de Jesus. Já pensou se tivesse Jesus hoje, ele não tivesse morrido e fazendo aquelas curas hoje, ele não ia ter sossego de forma nenhuma. E aí ia ficar de tanta gente, pior que a fila do INSS. Não é? Tudo atrás dele, atrás de cura, porque ele curava mesmo. Pronto. Então, naquele tempo, já deu um exemplo, uma amostra para nós. Tudo que Jesus conviveu, tudo que apareceu, nós já vemos aqui, ele curava. De longe ainda, que nós vai ver o do centurião também, se der tempo, né? Aí, ele curava Jesus. Então, e lá também, porque as pessoas do corpo natural,
Tem Jesus lá para curar também. Tem Jesus presente. Então, Jesus, ele é completo. Ele não deixa nada a desejar. Nós desejamos, nós deixamos. Não existe um governo perfeito, não existe um pastor perfeito, não existe um cristão, não existe uma igreja perfeita, porque nós somos tudo pecadores. Sempre deixa a desejar. Sempre você quer mais. Os irmãos, a gente está acostumado com isso. Nós sempre queremos, explora muito, né? Quer mais. Quanto mais você seja bom, na falta, quer mais. Não tem como, ele sempre está exigindo. E você sabe que isso esgota, chega um ponto que quem é que suporta? É difícil isso aí. Então, o Senhor que nos fez, Ele nos fez, Ele conhece todas as nossas carências. Jesus, só que Ele conhece tudo, Deus. Ele tem um plano para nós, nós não sabemos de amanhã. Ele tem um plano para nós. Ele tem um plano para nós, e na hora devida, na hora certa, Ele atenderá as nossas orações, sim ou não, mas Ele ouve, com súplicas e com um coração voltado para Ele. Se a gente, às vezes a gente ora, mas não está com o coração. Acontece isso comigo. Você ora nas pressas, mas eu pensando já naquilo que você vai fazer. Está orando. Então deve ter uma calma, orar e vamos. É isso aí. E Jesus é completo. Nós não vamos. Agora o versículo 2. E eis que veio um leproso e adorou, dizendo: Senhor, olha bem a palavra, se quiseres. Ele não exigiu, ele mostrou fé, ele pela fama, pela fé dele, pelo que ele via acontecer, se quiseres, pode me tornar limpo, se quiseres. Ele não duvidou. Isso é interessante. E nós devemos também falar: se tu queres, se é da tua vontade. Não é que eu já ouvi a oração na televisão, já fala assim, exigir, ensinar que tem que exigir, que nós temos direito. Já viu isso? Nós temos direito de pedir, se bate o pé assim, eu exijo que até isso é uma ofensa a Deus. Quem nós exigir coisa de Deus? Nem Ele exige de nós, Ele deixou nós livres. Ele não exige de nós. Só que também Ele está ali. Ele não exige, mas também Ele não atende. Ele não exige nós cremos nele, mas também não vai ficar perdido. Então, naquele tempo, a lepra era considerada como símbolo do pecado. E era a pior de todas, a lepra. E eis que veio um leproso, olha o que aconteceu. E adorou, a primeira coisa, ele fez uma adoração, ele adorou o Senhor, dizendo: Senhor, ele já chamou Senhor. Quando chama Senhor, chama de dono. Você vê que Sara chamava Abraão de Senhor, né? Chamava a primeira mulher, né? Tirando a Eva, chamava de Senhor. Não sei se Eva chamou Adão de Senhor, mas a Sara, a Bíblia fala Senhor. Ele falou: se quiseres, podes tornar-me limpo. Primeiramente ele adorou e depois ele disse. Então nós devemos adorar o Senhor, adorar com o coração. Amém? Aí depois ele diz: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Veja só o cuidado, veja só o respeito que este homem teve para com Jesus. Ele não chegou como um ser humano para outro ser humano, chega na porta brigando, exigindo. Não, ele teve cuidado, ele teve respeito com Jesus, considerando-o como Senhor e reconhecendo também como Messias. Somente Cristo pode limpar a lepra do pecado e da carne e do espírito. Lá em 2 Coríntios 7 ele disse:
Lá diz assim, ora, amados, Paulo disse lá, amados, pois que temos tais promessas. O Paulo diz, olha, nós temos tais promessas. O apóstolo Paulo levou para cima. Nós já temos a promessa. A promessa está ali. Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Por que fala da carne e do espírito? Porque está ligado, irmãos. Porque quando o espírito sai da carne, o defunto não peca mais. Já não morto, acabou. Morreu, ele vai dali, os bichos, os vermes vai comer, ele não vai pecar. Morreu, acabou. Morreu, separou. Por isso, a gente vai descobrir essas coisas há pouco tempo, recente. Estava conversando com o Carlitos esse dia, eu falei, note bem. Ele despertou também. É interessante. Quando nós falamos da carne, mas não é a carne, o corpo é um instrumento, o corpo sem espírito ele é morto. O cachorro, o animal peca, o cachorro não tem espírito. O cachorro morde alguém, mata alguém, ele peca. O animal. O leão come, devora, pega uma onça, pega um homem, aí lá até o cara tem crime, vai ter que pagar a conta? Não. Ele não sabe, por que vai mexer com eles? Né? Ele não sabe. Ele não sabe o que eles pensam. Esse dia eu fiz uma caminhada, foi ontem, achei interessante, eu sei. Mas ficou de mal, eu comecei a pensar em uma coruja que estava em cima da estaquinha, bem na beirinha da guia, assim. Eu ia ainda, ela olhando para mim. Eu fui olhando, falei, que hora que ela vai voar? Eu estava beirando. Mas se eu virasse o rosto, eu acho que ela voava. E ela não virava como, ela fazia assim o rosto. Então eu de abri os olhos, eu passei perto e ela não voou. Certo? Ela pensou, se eu venho, eu faço assim, eu acredito que ela tinha voado. Eu falei, mas o que pensa essa aí? Só Deus que sabe, Ele que fez. Ela imagina, como é que ele sabe que eu podia fazer qualquer coisa? Você pensa, para ver essas coisas tão interessantes, você fica quebrando. Eu fui caminhando inteiro, aí lá adiante, depois eu ia para trás lá adiante. Ela já estava olhando para lá, que eu já ia ir. A pessoa não vai fazer nada, porque eu vim quieto assim, mas de longe ela vinha pertinho, ela não voou. Então, quem é? E agora? Aí ele fala que nos purifiquemos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então quer dizer que esse é o Espírito, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, esse não peca, esse é Deus habitando num corpo, num templo, num vaso de barro, que diz. Ele tem poder de nós deixar nós ser perfeitos, mas ele não age assim, porque não é tempo. Porque nós estamos nesse corpo que é um corpo que vai morrer, tem um tempo. Quando ele fala por esquema da carne e do espírito, é esse espírito nosso humano, que está na carne, está habitando nesse corpo. Entendeu? Agora o versículo 3 aqui, o 3. E Jesus, na hora, estendendo a mão, tocou-o dizendo, quero. Ó, Jesus respondeu, quero. Ser limpo, que palavra. Aqui nessa Bíblia aqui do tábua, a pessoa põe até letras vermelhas, assim, ó. Quero ser limpo. Ele logo ficou purificado da sua lepra. Que interessante, irmão. A gente tem que observar essas coisas para nós valorizar mais. Nós valorizamos a nossa salvação, o nosso mestre, mas estamos longe de valorizar como ele é digno, como ele merece. Só vendo só vendo essas coisas para poder se recordar, fica esquecido na Bíblia. E a gente estuda, vai lendo, vai vivendo, não fica olhando os detalhes. Você que não lembra uma vez como o Paulo falou, eu gosto de reparar bem os detalhes. E os detalhes você passa por cima.
É nos detalhes que está o valor, a importância de algo de você observar nas coisinhas. Desculpa, hein, mas tem dois detalhes muito interessantes aqui. Esse leproso não podia estar ali. Ele quebrou, ele saiu lá do meio da lepra, do pecado, e veio. E Jesus, como homem, não podia tocar nele, no leproso. Mas Jesus, como Deus, tocou e limpou. Bem observado. Porque se é leproso, tinha um lugar separado, não podia estar, contagiava os outros, né? E Jesus também não poderia, certamente. Como homem, não. Como homem, não. Ninguém, mas ele sim. Ele respondeu assim, Jesus estendendo a sua mão. Estendeu a mão. Depois eu não tinha observado isso. Detalhes que a gente tem que observar. Jesus veio para ir de encontro ao pecador. Ele veio de encontro com isso, com o pecador. Senão ele não precisava vir, ficava lá no céu. De lá ele mandava, lá fazia tudo lá em cima, né? Tem poder por isso, não precisa ir lá morrer na cruz. Vou lá, faço tudo. Como eu vou falar, tudo com uma aparência. Ninguém põe a mão nele. Imagina só, o Espiritismo é assim, menos meu avô. Ninguém põe a mão no Filho de Deus. Quem que ia pôr a mão no Filho de Deus? Aquilo foi uma aparência. Uma aparência. Então ele dizia. E essa declaração, quero ser limpo, foi Jesus que disse esta palavra, quero. Até Deus me colocou na boca agora, sem pensar de mexer com o Paulo para ele ver esse detalhe aí. Então, e Jesus, eu quero. E para nós, irmão, quantas vezes Jesus está falando quero, será? Tem vezes que não quero. Nós não vimos, né? Mas tem vezes que você pede algo aqui não tem necessidade, você não vê. E ele atendeu o pedido desse doente. Confirma que a vontade de Deus é a salvação e a cura da alma. Salvação da alma. Seu ato de lhe tocar no coração de alguém por meio da palavra. Como que Jesus toca hoje? É por meio da palavra dele. A palavra dele está aqui, sabe? Não tem nada a ver essa letra aqui, da Bíblia. Ela está aqui. A palavra dele é inspirada. Então, quando a palavra dele toca e cura, ela faz o pecador limpo do seu pecado no momento em que crer. Naquele momento que crer, a pessoa se torna limpo do pecado, da condenação. Não é que ele não vai pecar mais. Não é que ele não vai continuar pecando. Ele não continua como antes, mas pecador, ele continua um pecador. Ele vai evitar bastante. Ele vai procurar andar na linha, como agradar a Deus. Quando eu me converti, meio que nem fosse jogar no escuro, assim, Deu o que der. Eu fiquei tão atordoado e entrei assim. Então aí fui devagarzinho, fui gatinhando, para chegar no ponto que está hoje. Precisa muita coisa, mas eu melhorei muito do que eu era. E não é só eu, como todos, uns mais outros menos. E chegar nesse ponto que nós chegamos. Então, agora uma pergunta. Aí já vou falar para quem está assistindo, quem vai assistir. Uma pergunta: você crê nesse Jesus? Você aceita esse Jesus que nós estamos pregando? Quando a palavra dele toca em você, pelo Espírito Santo, crê? É uma pergunta. Agora aqui, imediatamente, quando a palavra quero foi falada, e alguém aceita o chamado à salvação, a alma enferma do indivíduo é curada para sempre. O 4, disse-lhe então Jesus, olha, não o digas a ninguém, não o diga a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para este mundo. Então, a missão do Senhor, em sua primeira vinda,
era tratar com o pecado e sofrer o seu julgamento, o julgamento do pecado na cruz, no Calvário. Essa foi a missão principal de Jesus. Essa missão foi a última que ele fez. Que Jesus, ele veio, fez muita coisa, curou, ensinou, dando exemplo. Então, agora o cálice mais amargo, mais duro, foi o último que ele fez. Quando ele morreu, foi chicoteado, foi furado de lança, derramando sangue. Esse é o último. Mas até chegar nisso, aí nós vemos tudo isso que Jesus fez, quando ele estava sofrendo, cuidando, sofrendo pelas dores dos outros, pelos sentimentos dos outros. E ele fez isso por amor ao pecador. Jesus fez isso por amor. Ele merece toda a nossa adoração. Os irmãos, isso aqui é o local, se nós vemos poucos, se nós vemos bastante, nós não devemos deixar que seja 2 ou 3. E nós estamos em mais. Mas poderia precisar, se o povo precisar, menos cristãos, crentes, quando se converte, vamos para frente e não vamos para trás. Mas fica aí desanimado, fica procurando outras coisas, fica olhando para as dificuldades, pelos problemas das vidas, pelos os trabalhos. O apóstolo disse lá em Hebreus, o apóstolo de Hebreus, diz, que escreveu Hebreus, que lá logo no início, cuidado com as coisas que a gente arruma. Você pode tomar os embaraços. Nós arrumamos muitos embaraços. Já arrumei muito embaraço. Hoje, graças a Deus, estou livre. Pela misericórdia de Deus. Mas ao invés de arrumar embaraço, atrapalha servir a carreira cristã. Então, e ele fez isso por amor ao pecador, para que tenha a oportunidade, que se Jesus não viesse e morresse na cruz, não ia dar essa oportunidade para ninguém, para salvar-se do fogo do inferno. A oportunidade está aí. É só aceitar Jesus. A lei da limpeza do coração do homem começa da onde? De dentro para fora. De dentro para fora. Não é pegar a limpeza por debaixo do tapete, não. Eu vi essa frase, vou falar lá embora, eu falava sempre. Sabe quem é que eu vi falar isso? O irmão Morel, morreu. Pô, a limpeza, ele fez uma comparação. Ele fez uma comparação da faxineira, né? Sujeira da casa. Você põe debaixo do tapete. Não tem o trabalho de pôr lá para fora no lixo. Isso, os irmãos, é uma figura, um sentido figurado. Então vai ver. Resolve o problema só na aparência. Né? Só na aparência, porque. Parece que resolveu. Parece que resolveu, mas se você ergueu o tapete, está tudo lá debaixo. Então na aparência, está limpo, bonito. Então, coisa da vida nossa, só aparência. E o coração? Está lá escondido, não perdoa de forma nenhuma. Então, quer dizer. Então, é interessante essas coisas, viu? O culto de manhã é bom, né? Estou dizendo, mas isso aqui parece que é melhor, né? Então Jesus fez isso pelo amor ao pecador. Não pode ter a mente mais rápida que a minha, né? Eu penso mais tarde. Então, com uma vida de bom testemunho, né? Uma vida de bom testemunho. 5. Então, e entrando Jesus em Cafarnaum, que vocês lembram que fala em Cafarnaum? O apóstolo Paulo indo para lá, né? Pessoal, o apóstolo Paulo, onde será que estava nessa época? Estava vivendo por aí, né? Ele estava, mas não era discípulo de Cristo. Ele era perseguidor. Poxa vida, se ele tiver ali só aquele coelho, mas coitado, feliz com ele. Então, e entrando Jesus em Cafarnaum, não vai dar tempo, isso aqui tem uma história interessante. Chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico,
e violentamente atormentado. A cura agora ela fala daquilo lá, foi a cura do leproso. Agora a cura do servo do capitão. Um capitão romano que tinha, diz a história, ela comandava 100 soldados. Muito. É gente pra caramba, soldado. Você comandar 100 homens, pessoa trabalhadora, é uma coisa, né? Mas soldados é outra coisa. E ele chegou rogando a Jesus para curar o seu criado, paralítico, que vivia violentamente atormentado. Atormentado o quê? De espírito demoníaco, vamos dizer assim. O servo do oficial romano foi liberto de seu mal por completo. O leproso tinha chamado a Jesus Senhor. E agora o centurião gentil, estrangeiro, o chama Senhor também, proclamando o Senhor de todos. Ele disse: meu criado já em casa paralítico. Já, quer dizer, está em casa paralítico, meu criado, violentamente atormentado. Vida do homem sem Cristo. Uma vida de um homem sem Cristo é e será atormentada e acompanhada com sofrimento intenso. A pessoa sem Cristo. O homem estava em perigo tanto de vida física como a alma dele. Quantos não têm hoje nesta situação e não estão percebendo, não estão pensando que está indo mal para pior? Pensa que está tudo bem. Quanta gente hoje está nessa situação aqui, mas acho que está bem. O futuro que espera. Se a pessoa estivesse em Cristo, está pior que esse leproso, que esse homem aqui atormentado. A pessoa deve perceber e acordar cedo que está atormentado para procurar esse Senhor Salvador Jesus Cristo aqui. Então, agora, e Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Não dá para explicar bem, mas Antônio explica bem. Então vamos fazer um pouco mais, meio por cima a resposta de Jesus. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, o meu criado há de sarar. Mais ou menos. Então ele falou: só não sou digno. Ele olhou para Jesus, para o Senhor: eu não mereço essa visita lá em casa. Ele já viu que Jesus tinha poder. O que ele quis dizer aqui? Ele falou: não vai não, daqui, com poucas palavras, Sara, meu criado Sara, que ele tirou a experiência dele. Eu sou soldado, ele já tinha experiência. Eu tenho 100 soldados, então eu mando para cada um. Vai lá, ele vai. Outro vai lá, ele vai. Outro vem, ele vem. Então o que eles veem em mim? Eles veem autoridade em mim. O centurião falando assim, eles veem toda essa autoridade em mim, então eles não me obedecem. Então, ele quis dizer que Jesus também, com uma autoridade máxima, quer dizer que a palavra que Jesus falasse, os ministros de Jesus, ou os anjos, os que sejam de Jesus, eles atendiam. Assim como o que eu falo, o meu soldado obedece, o que o Senhor falar não precisa ir lá. É isso. Depois do dia não é isso. Continua e vamos ver os detalhes. Então, que ele disse que não era digno. E o homem, aquela autoridade que tinha. Então vamos parar aqui no versículo 7 e 8. Então Jesus desceu do monte, e descendo do monte, seguiu a uma grande multidão. E já a multidão sempre ia seguindo Jesus. E essa multidão tem bastante hoje, tem mais que aquele tempo, então muito mais. Quantas multidão estão descendo, seguindo Jesus? Com
quanto que já seguiram Jesus que está lá? Já está lá na glória. E quantos que está peregrinando aqui? Ó? Nós somos um. Nós somos um grupo que estamos seguindo. Aqui no Birajá deve ter bastante. A gente não vamos dizer, não sabe. Deus conhece quantos que tem aqui, quantos que tem em qualquer lugar. Deus sabe, Deus sabe onde que está o servo dele, que serve ele. Não importa a igreja que tiver, é o coração. Ele conhece, ele está, que tiver o Espírito Santo morando. Amém? Então vamos louvar a Deus e à noite estamos aqui novamente. Que vamos cantar. 18 já está aqui perto. 18. Não vai vir, irmão?
Eu também me perco de hora também. Nossa, pior é embaçado. Tá bom. Mateus que gostava desse. Eu lembrei dele. Irmão Paulo termina com oração. Senhor, agradecemos, por esta hora, por esse culto, por tudo que foi dito, por essa mensagem, que nos anima a procurar, a colocar nossos problemas nas mãos de Jesus, E pedimos pelo culto da noite que possamos estar aqui, que o Senhor possa estar trazendo mais pessoas, Pedimos pelo dia de cada um de nós, que o Senhor possa dar um bom dia e descanso em paz, cada um com sua família, E a família do pastor também, com sua esposa, que o Senhor possa estar abençoando sempre. E mais uma vez somos gratos pela salvação, por estarmos aqui como filhos, E pelo entendimento que o Senhor nos tem dado da tua palavra. Amém. Por isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.